Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, participantes deste grande canal de conteúdo que é a Seita Noye. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje, com muita alegria e gratidão, reverenciando cada um dos senhores que entraram agora na sintonia desse grande canal de conhecimento da verdade que é a Seita Noye. É tão importante a gente estudar, aplicar na vida cotidiana, porque nós mesmos vamos colher os benefícios dessa escolha. Então é com essa alegria e gratidão que recebo agora todos vocês nesse encontro, onde vamos estudar um pouquinho mais a verdade, essa verdade que muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida. Por isso tudo vai se resolvendo de uma forma maravilhosa e, o que é melhor, harmoniosa, beneficiando não só a nós próprios, como a todas as pessoas envolvidas em todos os processos de vida que nós transcendemos aqui mesmo, porque aqui mesmo é o paraíso. Não é isso que a nossa Seita ensina? Então é esse paraíso que a gente vai construindo pouco a pouco, praticando o nosso perfeito, sublime e completo ensinamento chamado Seita Noye, lar do progredir infinito. Olha que benção você saber que o seu lar já é o paraíso, que ali nós já encontramos tudo que for necessário para solucionar os nossos assuntos. Não lhes parece maravilhoso? Pois é. E o tema que nós vamos estudar hoje consiste em: não existe problema sem saída. Reforme sua situação atual com suas próprias forças. E esse tema está aqui nessa segunda coleção que temos, que é a coleção A Verdade. E este é o volume 9, que aborda a vida cotidiana. Então, são capítulos simples, bastante compreensíveis, que nos esclarecem quais são os pontos essenciais para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. É simples, é tudo simples, minha gente. Basta que a gente não complique. Então, o capítulo que aborda esse tema, que é o capítulo 5, começa na página 119. Mas eu vou conduzir
a explicação do tema de uma forma diferente. Não vou pelo início do capítulo. Eu vou lá pela mais ou menos o meio do capítulo, porque lá começa a explicação dessa primeira frase aqui do nosso tema. Não existe problema sem saída. Olha que bênção. Então, toda circunstância que aparece na nossa vida, é possível solucionar? Eu posso encontrar condições para resolver tudo que eu quiser? Pode. Mas o que será necessário? Que você busque, que você se esforce, que você se empenhe e que você determine, acreditando que tudo na vida tem solução. E olha o que o nosso amado mestre Masaharu Taniguchi diz na página 133. Por maior que seja o obstáculo, sempre há uma saída. Quando deparar com uma dificuldade, não deve abalar a mente, temer ou afobar-se. E ele dá um exemplo aqui do caqui, por exemplo. Planta aqui, fruta gostosa, né? O caqui. Então ele diz assim, o caqui, quando amadurece, desfaz-se por si mesmo, cai na terra e aí nasce um novo broto. Da mesma forma, também as dificuldades, quando amadurecem, desintegram-se por si mesmas e dão lugar ao aparecimento de um novo caminho. Concluindo, sempre se abre um novo caminho em algum lugar. Mas você poderia perguntar, mas onde está esse lugar? Pois é, através da meditação, através da oração, da leitura dos livros, nós vamos encontrando a solução. E é um passo a passo. Quando a situação pareça complicada, quando ela pode parecer complicada, aí é o momento da busca se intensificar, porque todo mundo que busca acha. E achando, nós vamos ver como a gente estava se afligindo à toa. Vamos pegar um exemplo para a gente entender melhor? Uma equação matemática. Quando é apresentada uma equação na matemática para a gente resolver, como é que é a nossa conduta? Você lê a equação colocada e vai buscar a resposta, não é isso? Mas qual a probabilidade de você acertar? Se você colocar aí essa questão da visão espiritualista, você vai acreditar que você tem capacidade para resolver tudo. E segundo ponto, que eu não vou resolver sozinho. Eu preciso chamar a sabedoria infinita que tudo entende. No caso, Deus. Sim, mas voltemos para a equação. Então, se você reconhece esses dois instrumentos, vamos chamar assim, você começa a raciocinar, no caso da matemática, não é? Para resolver a questão. Você vai raciocinando, você vai fazendo contas abaixo, você vai tentando, passo a passo, chegar na solução, através do raciocínio. No caso da matemática, o raciocínio lógico. Mas quando a sua visão é espiritualista, sabe o que é que muda? Você acredita naquele momento que não é difícil resolver aquela equação, que você tem capacidade. E outro ponto, que a solução já está dentro da própria equação. Quando a gente for usando passo a passo esse raciocínio, nós vamos chegar na solução definitiva. A mesma coisa os nossos assuntos, as circunstâncias de vida que a gente encontra aqui nesse mundo terreno. Por isso que o mestre sugere que não é preciso afligir, temer, afobar. Se está complicado num primeiro momento, vamos buscar a sabedoria que tudo sabe, que tudo conhece. E aí é nesse momento que a gente começa, segunda parte do tema, a reformar a situação atual. Com as nossas próprias forças, vamos entender. No final, nós vamos entender que força é essa. Porque se eu ficar apegado e pensando que a força é só minha, eu posso bater cabeça e não encontrar solução.
Mas se eu utilizar a sabedoria para reconhecer que está atuando através de mim a presença de Deus, a sabedoria de Deus, mais fácil, ou melhor, mais tranquilo, eu posso chegar na solução. Portanto, em seguida, prosseguindo no desmembramento do tema, que primeiro é reconhecer que não existe problema sem saída. E o segundo é como reformar a situação atual. Bom, como seria essa reforma? Primeira coisa, tem que traçar o cenário atual, o panorama atual da situação. Olha que interessante. A única e mais segura forma de melhorar a situação atual, seja do corpo ou da circunstância, consiste em conhecer a fundo o Deus verdadeiro. Mas não basta conhecer apenas no cérebro. É preciso conhecer até no mais profundo do subconsciente. E segundo a visão da Seitinoye, não há outro meio mais eficiente para a gente encontrar, não é, a solução que também está na mente de Deus, porque Ele sabe daquilo que a gente atrai, daquilo que a gente tem que resolver, que seria a nossa missão. Então, no momento em que nos conectamos com esse Deus maravilhoso através da meditação Shinsokan, olha que bonito que o nosso mestre coloca aqui. Cada vez que você praticar essa meditação, a sua alma irá se purificando e a sua natureza divina se manifestará do seu interior cada vez mais nitidamente, seja qual for o aspecto fenomênico. E com isso, ele diz, concomitantemente, também o mundo fenomênico irá se transformando para melhor. Então, veja, não existe problema sem saída. Mas, para buscar a melhor solução, eu preciso usar a sabedoria de alguém que entende de tudo. Então, é inteligente a atitude quando a gente se comunica com Deus, se sente totalmente unido a Deus, porque Deus, sendo o nosso Pai, já sabe da missão que a gente recebeu dele, já sabe dos caminhos pelos quais a gente vai passar para chegar na solução daquele assunto que a gente está buscando. Pode surgir algumas vezes no mundo fenomênico, isto é, terreno, aqui, mundo tridimensional, onde nós estamos utilizando esse corpo carnal como base, né, como invólucro, para que o Espírito haja, porque o Espírito é a vida de Deus em nós. Então, se surgir nesse processo de buscar a solução, se surgir um acontecimento tempestuoso como reflexo da desintegração de alguma ilusão que você vinha mantendo, não é preciso atemorizar-se diante disso. Vamos entender. A gente conhece aquela frase popular antiga que diz, parece que quanto mais oração eu faço, mais assombração aparece, não é um dito popular? Até que tem um fundo de verdade nesse dito popular. Sabe por quê? Vamos analisar. Nós, sendo espírito, vida de Deus, a todo momento nós vamos fazendo as nossas escolhas. E tendo feito as nossas escolhas, nós vamos encontrando a consequência dessas escolhas. Porque é aqui mesmo que tudo isso vai acontecer. Não é? O mundo onde estamos inseridos, tudo é presença de Deus. Em tudo existe a vida de Deus. Então, nesse processo das nossas escolhas internas, muitas vezes a gente erra. Muitas vezes a gente colhe um fruto que não está correspondendo àquilo que eu pensei que era o ideal, que era a solução correta. Isso a Seitinoye chama de ilusão. Quando abrimos a porta para aquelas coisas, aqueles sentimentos, que parece que são, mas na verdade não são, isso vai constituindo um véu, é como se fosse um véu, alguma coisa que começa a cobrir a nossa essência, a nossa sabedoria, diretamente ligada a Deus. E no momento que isso se acumula, vai impedindo a manifestação da sabedoria de Deus através de nós. No processo de buscar a solução,
Se, à medida que eu intensifico a minha meditação Shinsokan, essas situações possam aparecer, não tema, não aflija. Voltamos lá na colocação inicial. Não se afobe. Tudo está certo e tudo acontece na hora certa. E se no momento de buscar a solução houver, surgir alguns fatos meio desarmoniosos que não correspondem à nossa vontade, a gente não deve se preocupar. Temos que perseverar na busca, porque quem busca acha, no encontro com essa grande sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Acreditando que depois disso tudo irá melhorar, e continuando a praticar firmemente a meditação Shinsokan, o perigo passará e o mundo fenomênico também se normalizará naturalmente. Se, mesmo assim, o mundo fenomênico não se normalizar, olha o conselho, faça uma autorreflexão. Vou refletir comigo mesmo. Vou detectar. Por que eu escolhi errado? Eu já tinha imaginado que eu podia ir por aqui, que eu podia ir por ali. Então, se eu escolhi o caminho errado, eu tenho que arcar com a responsabilidade da escolha errada. Quando eu faço a reflexão, eu detecto isso. Eu analiso a minha mente e me comprometo com aquela falha que eu cometi. E, a partir desse comprometimento, nós mergulhamos no perdão. Pedir perdão a nós mesmos. Pedir perdão a todas as pessoas envolvidas naquele processo de busca da solução do meu problema. Quando a situação envolver um número maior de pessoas, que não seja só você, ou que não seja só um familiar tão próximo, né? Fazendo a autorreflexão, retirando o egoísmo que ainda possa restar na nossa mente. Estamos caminhando. Que forças são essas que eu devo extrair de mim para encontrar a solução para tudo que eu estou vivendo nesse plano? Interessante, gente, que eu estou vindo de trás para frente, viu? Do meio do capítulo. Sendo assim, para não agir só com a inteligência cerebral, como é o intelecto, nós precisamos confiar na sabedoria que criou até o próprio cérebro. Porque quem foi que criou? Um mecanismo tão perfeito, tão complexo, como é o nosso cérebro. Olha, 45 partes tem o nosso cérebro. A gente conhece mais a medula, né? Medula é a mais famosa. Mas quantas partes compõem esse nosso cérebro? Bulbo, protuberância, e assim vai. E tudo isso concatenado, trabalhando com o sistema nervoso central, o sistema simpático, parasimpático. Quem foi que organizou isso de uma forma tão perfeita? Só poderia ser Deus, o nosso Pai. Então, o segredo para encontrar as melhores soluções para os nossos assuntos e sentimentos é buscar Deus, chamar por Deus. Vamos ver o que o mestre diz aqui, na página 131? Veja como os astros se movimentam no espaço sideral, em perfeita ordem e harmonia. Observe a perfeição com que são processadas as funções fisiológicas dos seres vivos, principalmente as do corpo humano, graças à ação equilibrada dos diversos hormônios. Hormônios esses que o nosso próprio corpo produz. Então, aqui o mestre nos convida a olhar fora, vendo o macrocosmo, que tudo é regido pela mesma sabedoria e tudo trabalha de uma forma perfeita e harmoniosa, e depois trazemos isso para o microcosmo, que é o nosso interior, as nossas células, aquela parte mais diminuta, tão pequenininha, que só pode ser vista no microscópio, que vai ampliar, e aí a gente vai olhar lá e entender que as moléculas não se agrupam arbitrariamente, por conta própria, e que as células, os órgãos e os tecidos não são existências isoladas e independentes, mas que eles são governados por uma sabedoria global que os une.
Que sabedoria global é essa a que o mestre se refere? Essa sabedoria global não é uma inteligência proveniente do cérebro, mas uma sabedoria que criou, inclusive, o cérebro. Essa sabedoria global é que é Deus. E alojou-se em nós, tornando nossa a vida dele. Isto é, eu e o meu Pai somos um. Eu e a sabedoria do meu Pai somos um. Eu e a alegria, e o amor, e a provisão, e a harmonia do meu Pai, tudo é um comigo. Então, com essa visão, ao buscar a solução para os nossos assuntos, nós vamos descobrir que não é uma força isolada, que eu não estou sozinho. Por isso que a gente desenvolve, através da prática do ensinamento, o despertar da nossa consciência. E o que significa consciência? É a ciência de que nós estamos sempre junto com Deus, que é a grande sabedoria. Então, assim como essa grande sabedoria, que atuou como uma energia lá no macrocosmo, fazendo com que tudo orbitasse de uma forma perfeita, extrapolando até a lei da gravidade, não é mesmo? Porque a lei da gravidade diz o quê? Que aquilo que for mais pesado que o ar cai, não é mesmo? Mas, quando a vida se manifesta, a vida sobrepuja a matéria. É claro, a gente sabe que existem leis naturais, leis físicas, lei da matéria, mas existem também as leis de Deus, que é o amor, a sabedoria, a vida. E esses três atributos combinados estão em toda a criação de Deus, só que cada um de acordo com a sua espécie. E no nosso caso, de seres humanos, reino hominal, parece que Deus caprichou mais no ser humano, mas será que isso é verdade? Não. Deus, sendo amor, vida e sabedoria, jamais iria se dedicar mais a um do que o outro. Jamais daria mais a um do que o outro. Todos têm a essência igual, perfeita, completa, próspera. É assim a nossa essência. Mas o que traça a diferença aí? O que faz a diferença? Quem se mantiver no contato com a grande fonte, que é Deus, atrairá para si tudo aquilo que for necessário. Por isso que Deus é infinito. Ele não tem forma. Ele é o próprio infinito. Quando trazemos todos esses conceitos para o microcosmo, que é o que falou aqui no parágrafo, as nossas células que não se encontram, ou melhor, desculpe a palavra, que não se juntam arbitrariamente. Não é assim. A célula do fígado falando uma coisa, a célula do rim falando outra. Não, a linguagem é comum a todo o complexo que é o nosso corpo carnal, porque foi programado por Deus. E como tudo começou? Lá depois da divisão celular, através do ato do amor entre Deus, nossos antepassados, nosso pai e nossa mãe, que através do ato praticado por eles, se era da vontade de Deus, olha nós aqui, vindo para esse plano terreno, alojando como uma célula mãe, não é? Nos ovários maravilhosos da nossa mãe, e ali começou a construção do casulo de carne. E como se deu isso? Se deu de forma arbitrária? Evidente que não, porque nós estamos falando da sabedoria maior, que orienta tudo, que é a presença de Deus, organizando, dividindo ou separando, conforme a missão de cada célula. As células redondinhas, as células quadradinhas, elas não vão se juntar misturadas. Elas respeitam a sabedoria que as rege. Então, as cilíndricas vão formar o tecido daquele jeito. E assim, todo o nosso organismo humano começou assim. As células se juntaram, formaram os tecidos se juntaram, formaram os órgãos se juntaram e formaram o sistema, e aí a gente recebe esse corpo carnal com uma programação correta, que se chama metabolismo. O que entra
traz nutriente, o corpo já sabe, tira do que entrou os alimentos necessários, nutre cada célula. E em seguida, o que resultou desse trabalho vai ser desassimilado. Então, essa é a inteligência que opera em nós. Essa é a grande força. A saúde é o que, então? É o estado mental de harmonia que trabalha com a presença de Deus Criador. Por isso, não existirão nunca problemas, situações na nossa vida que não possam ser resolvidas. Mas qual é o segredo? Não confiar no intelecto. Ao contrário, buscar a sabedoria, a energia que criou todo esse intelecto maravilhoso que se chama Deus. É preciso ter coragem para fazer isso, hein? É preciso se despir do egoísmo para fazer isso. Porque Deus é o todo de tudo. E aqui na página 130, o mestre diz: deverá primeiro volver a mente para o mundo anterior ao fenômeno. Que mundo antecede a manifestação? O mundo da criação. E o mundo da criação, nossa Citrone chama de mundo da imagem verdadeira. Porque ali Deus está criando tudo e nós, unidos a Ele, estamos co-criando. Ou melhor, vamos trazer para a forma aquilo que na meditação eu já visualizei, eu já contemplei. O processo é esse. Mas ao projetar essa criação perfeita e absoluta, eu não posso manter no que seria a mente, que a gente pensa que é cérebro, mas não é. É a mente de Deus manifestada através de nós. Se essa mente contiver crenças errôneas, se ela abrir a porta para aquilo que a Citrone chama de ilusões, não se manifestará a presença de Deus em nós. Por consequência, poderemos não fazer a melhor escolha. E nesse caso, parece que ficamos num beco sem saída. Por isso que o mais importante é, conforme acabou de ser dito e lido, volver a mente para o mundo da verdadeira criação. Ah, então eu devo pedir a Deus? Como que eu faço para pedir a Deus? Eu preciso escrever? Qual é a conduta necessária? Bom, primeira coisa para se sentir unida a Deus é estar em harmonia. Segundo aspecto, já que nós estamos falando de situações que a gente mesmo atraiu, né? E que parece que está sem saída, mas não está, não. A gente vai caminhando pelo túnel e chega lá. E quando a gente chega lá, no final, nós vamos encontrar o quê? A luz, a solução perfeita. Porque a solução já está dentro da situação. E ao primeiro refletir, depois de entender que não é com a minha força cerebral intelectual, e vem agora o outro elemento, abandonar as preocupações. Ai, mas que bobagem que a gente faz no dia a dia, quando a gente se preocupa com as coisas. Não tem que preocupar. Qual que é o segredo? Se ocupar. Não ficar na ociosidade. Porque o ócio é a porta aberta para a ilusão, que é aquilo que parece que é, mas não é. Quando eu visualizo Deus, imagino Deus e me sinto unida a Deus, trago essa informação para a minha vida cotidiana em forma de atitude, de escolha tomada aqui, maior possibilidade de eu acertar, encontrando as soluções corretas. A preocupação da maioria das pessoas é, por assim dizer, preocupação com o futuro. Estão apenas se preocupando e se atormentando por algo que ninguém sabe se virá ou não. Nem a própria pessoa sabe. Então, não é para saber. Qual é a atitude correta nesse caso? Buscar a força, se integrar à força daquele que mantém a solução e harmoniosa para tudo. Porque isso é inteligência. Todo mundo que utiliza a inteligência, sabedoria, discernimento, clareza, na hora de processar o raciocínio para envolver aquele problema, essa é a atitude correta para que isso manifeste aqui e eu consiga resolver. Depois ele fala aqui de sofrimento, ele compara com a morte, mas o importante é entender que
todas as tristezas e todos os sofrimentos, depois que os superamos, percebemos que não eram nada, pois não são existências eternas. E isso porque estamos aqui no mundo da transitoriedade. E quem se apega nessa transitoriedade, que uma hora aparece de um jeito, que outra hora aparece de outro, nunca vai encontrar a solução harmoniosa para os seus assuntos, quer sejam empresariais, pessoais, familiares, econômicos, sociais e assim por diante. Todos os setores que envolvem a nossa vida cotidiana. Por isso que todos aqueles que estão no canal da prosperidade, que vêm participar conosco do New Ciclo de Estudos da Prosperidade, promovido pela Associação da Prosperidade da Seitianoye do Brasil, através dessa organização Prosperidade, vão encontrando por si próprios. Ah, é? Mas eles estão agindo de forma egoísta? Não, porque eles vão estudar a verdade da vida. Eles vão aprofundar no conhecimento da verdade da vida. Eles vão realizar exercícios e práticas para manifestar essa verdade, que é a própria existência de Deus em nós. E esse conhecimento que eles vão adquirindo através das aulas, quer sejam virtuais, quer sejam presenciais, vão encontrando a solução para tudo. Por isso que o projeto que eles aprendem a desenvolver é um projeto constituído de extrema felicidade e prosperidade. Porque pelos caminhos de Deus, nós encontramos solução para todo aquilo que envolve a forma circunstancial da nossa vida, que são as situações que vão aparecendo. Por isso, primeiramente, nós devemos nos dirigir a Deus. É que o mestre vem falando aqui. Deus é espírito. E assim sendo, todas as suas dádivas são espirituais, invisíveis aos olhos carnais. Não é que esse olho aqui, carnal, que a gente vai reconhecer as dádivas espirituais. Por isso, na meditação, fechamos os olhos carnais, volvemos os olhos abertos, entre aspas, né? Abertos, voltados para o alto. E nesse momento que a gente assume a postura correta de olhos voltados para o alto, embora fechados, mãos justapostas, coluna ereta, sentado na pontinha da cadeira, recolhendo os pés, que são a parte mais inferior do corpo, e utilizando todas as indicações colocadas aqui, no nosso livreto Shinsokan, ou esclarecidas em maior profundidade, na Verdade da Vida 8, no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, ou então, Meditação Shinsokan é Maravilhosa, do professor Seito Taniguchi. Aí, tudo que nós lemos aqui, que é a declaração, o chamamento para todos os atributos divinos que nós já temos dentro de nós, esse Deus é como se ele, usando agora a imaginação, é como se ele dissesse assim, o que é que você está precisando hoje? O que é que nós temos que fazer junto hoje? Olha, que amizade, que parceria. Você conhece alguma coisa melhor do que isso? Ah, eu não conheço. Então, as dádivas, todas as coisas que estão ao nosso redor, são como as ondas de televisão, que aparecem em forma material ao serem lançadas no televisor. Por isso, quando você pedir algo a Deus, em vez de pedir coisas materiais, é melhor desejar algo espiritual, que é a fonte de todas as coisas materiais. Olha como extrapola o senso comum, a visão que a Seitianoye tem. Quando eu olhar para tudo, reconhecendo que nada é matéria, em tudo está presente a vida de Deus. Quando meu olhar for assim, eu não preciso me encontrar com Ele para pedir coisas materiais. Dinheiro, por exemplo, não adianta pedir, porque no mundo de Deus não existe dinheiro. Existem ideias
que, quando colocadas em prática e que sejam para apresentar um produto, para realizar um projeto, tendo recebido de Deus essas melhores ideias e colocadas em prática, aqui mesmo a gente vai solucionar tudo. E vai continuar atraindo tudo que seja compatível para esse estado mental de harmonia. Então, antes de tudo, deve pedir a sabedoria de Deus. Recebendo uma sabedoria correta, saberá depois o que você vai desejar a seguir. Se pedir dinheiro, primeiramente, pode ser que seja atendido uma vez. Porém, logo acontecerá algo em que você precisará gastar todo o dinheiro e fracassará. Olha que interessante. Quer dizer que se eu pedir dinheiro para resolver uma coisa, pode ser que Deus me atenda? Pode. E também pode ser que não atenda. Se ele souber que você vai adquirir algo que vai necessitar o dinheiro para resolver a situação que vai aparecer, naturalmente que o nosso desejo será resolvido. Não, resolvido não. O nosso desejo será realizado. Por isso que busquemos unicamente o bem. É o que vem a seguir. Quando vemos o lado bom do próximo e o elogiamos, acreditando em sua bondade, estamos praticando um tipo de oração para despertar nele as boas qualidades. Se, pelo contrário, acreditarmos no defeito, reconhecermos o defeito, imaginarmos o mal e apontarmos os erros de uma pessoa, isso será o mesmo que estarmos orando para que lhe aconteça um mal. Também, nesse sentido, é verdadeiro o ensinamento de Jesus. Buscai e achareis. Tudo aquilo que a gente reconhece e busca, acontece. Por isso, que tal pensar só no melhor, desejar o melhor, oferecer o melhor, porque tudo que retornará a nós será provavelmente melhor ainda do que a gente enviou, porque vem sempre duplicado. Para isso precisa coragem. Coragem para quê? Para enfrentar tanto o raciocínio que você vai fazer, a reflexão que você vai fazer, o comprometimento que você vai assumir por ter escolhido errado, é todo um processo íntimo. E quando juntarmos tudo isso, entregarmos na mão de Deus, utilizarmos a meditação como base, a leitura dos livros, a leitura da sutra, aquelas orações simples que resolvem qualquer situação da vida terrena, que está aqui, nesse livro tão básico, que é o Minhas Orações. Aí, buscando, nós vamos encontrar. Onde que nós vamos buscar? Quando fizermos a meditação, virá a ideia correta para buscarmos no lugar correto. Porque quando Deus age, quando Deus atua, Ele atua sempre seguindo a tríplice adequação: pessoa, época e lugar. Por isso que, quando desenvolvemos a paciência no dia a dia, nós estamos regulando um negócio importante chamado tempo. O tempo da maturidade, o tempo da prontidão. E quando eu conquisto esse tempo? Quando você, no dia a dia, vai trabalhando com cuidado, seguindo aquelas indicações de Jesus. Orai e vigiai. A gente não precisa buscar um detetive para ficar indo atrás. E eu rezando e eu colocando alguém para ir atrás da solução para mim. Não. O melhor detetive se chama comprometimento com a verdade. Porque é aí que as coisas começam a vislumbrar um mundo grandioso, infinito, mas é regido pela sabedoria de Deus, que também se manifesta como sendo lei. Que lei seria essa? Lei da vida, lei do amor, lei da sabedoria, mas também leis mentais. Porque nós estamos utilizando aqui a nossa mente manifestada, que é uma extensão da mente de Deus. Quando essa mente vive comprometida com a verdade, com o bem, com a fidelidade aos princípios,
meio caminho andado para soluções a gente já ia encontrando na vida diária. Se em relação a todas as coisas, imaginarmos a manifestação de Deus, descobrirmos o amor de Deus, virmos a dádiva de Deus, lhe agradecermos e o louvarmos por essa graça divina, estaremos praticando uma verdadeira oração para despertar o bem. Vocês viram como é a conduta? É passo a passo. E desenvolvendo a paciência, vamos desenvolvendo as virtudes necessárias. E aí respeitamos o tempo, porque o tempo é vida. Não nos apressamos para encontrar a solução. Nós mergulhamos no processo, junto com Deus, junto com a oração, para juntos encontrarmos a verdadeira solução. É claro que ele já chegou primeiro, não é? Porque ele sabe de tudo. Mas ele é tão bom e tão amoroso que ele fica do nosso lado torcendo para que a gente conquiste aquilo com alegria. E a Seita nos ensina que também é com gratidão. Gratidão. Por isso que não existe na vida problema sem solução. Dentro de cada circunstância que a gente atrai, já existe a solução. Por isso é importante buscar em Deus. Porque quando buscamos em Deus, Ele que é onipotente, onisciente, onipresente. E como Ele está em tudo, maiores chances para eu encontrar aquela solução harmoniosa. E aqui disse também para louvarmos. Ah, como é bonito a gente caminhar pelo louvor. Cada coisa que acontecer, glória, Senhor, muito obrigado. Quando a gente mantém essa sintonia, esse estado elevado pela graça conquistada, o mundo começa a reservar para nós a volta de tudo aquilo que for a nossa necessidade. Então o universo se torna nosso parceiro. Para isso é preciso coragem, né, minha gente? Coragem para viver o ensinamento, coragem para entender que quando nos mantemos totalmente unidos a Deus, não teremos preocupações. Nós vamos nos ocupar com as prioridades daquele dia. E quanto mais nos ocuparmos com as prioridades, aquilo que for secundário, aquilo que deverá vir em terceiro lugar, virá fazendo parte do processo para a gente encontrar a solução. Então, quem pratica Seita no não se preocupar, se ocupar. A gente não perde um minuto. Cada coisa que a gente faz, cada atividade que a gente encerra, já vem uma imediata. Sabe por quê? Porque a vida de Deus é assim. Deus é vida. A dinâmica de Deus é o trabalho, é o servir, é o ser útil. E quanto mais a gente utiliza esse processo como poderia colocar, do servilismo, a gente vai manifestando essa vida de Deus. A gente vai desenvolvendo habilidades necessárias. E aí, você entendeu agora? Quando o tema falou que a gente não deve reformar a situação atual com as próprias forças, que significou tudo isso? É buscarmos a força daquele que contém a força completa, harmoniosa, perfeita. Isso é inteligência. Em vez de teimar, porque teimosia para escolher esse caminho e não visualizar um cenário amplo, teimosia é trabalho de quem? Do ego, do eu falso. Só eu que estou certo. Não, você está errado. Só eu que estou certo. Quanto mais teimosa a pessoa se torna, na essência ela não é. Ela é bem flexível e maleável. Mas ela está se apegando a alguns elementos que estão bloqueando a manifestação da essência, que é flexível e maleável. Ela está teimando, insistindo no ponto de vista dela, naquilo que ela escolheu. E com isso aí ela está usando a força do ego, da vaidade. Só para dizer depois, fui eu que fiz, fui eu que resolvi. Para que isso? Mas isso tudo corresponde à escolha da pessoa. Nós somos livres. Deus não fica ao nosso redor dizendo para nós,
Ó, vai por aqui, vai por ali. Não, o que ele faz? O que os anjos protetores nossos fazem? O que os nossos antepassados fazem? Ficam ao nosso redor, vibrando por nós, retribuindo o amor que a gente dedica a eles, através da leitura da sutra, dos registros espirituais, visualizando na meditação a perfeição de toda a linhagem da família. É assim que eles envolvem a gente. E não vão dizer, faz isso, faz aquilo. A escolha é nossa, porque a missão é nossa. Eles ficam ao nosso lado e eu acho, vamos imaginar a cena, eu acho que Deus envolve tudo e só diz assim, vai filho, você pode, eu acredito em você, vai, coragem, se empenhe, e fica aquela energia vibratória ao nosso redor, e aí o que vai acontecer? Vamos tomar as melhores decisões. Por isso, olha o conselho aqui, como mudar a frequência para atrair a felicidade? Por mais que se acumulem as infelicidades, se você voltar a mente para o lado iluminado da alegria, estará rompendo a sintonia com as ondas da infelicidade que possa estar se aproximando de você. E, ao contrário, você vai sintonizando com as ondas da felicidade. Por isso, o item seguinte, cuidar primeiro da mente, para depois cuidar das coisas. Guardaram bem? Anotaram aí? Página 126. A verdade, volume 9. Como chegar a Deus, é o título do capítulo. Prestar atenção? Cuidar primeiro da mente, para depois cuidar das coisas. Porque as coisas são reflexos da nossa postura mental. E o que seria o cuidar da mente? É essa autorreflexão que foi sugerida aqui. É esse comprometimento com aquilo que é correto, com aquilo que já existe, porque é o próprio bem. Assim nós vamos negando as imperfeições, as ilusões, aquilo que pareceu no momento que era, mas quando eu me aprofundo na verdade eu vejo que não era. Porque o que existe é verdadeiramente Deus e o que vem de Deus. Mantendo esses elementos bem vivos, presentes na nossa mente, as coisas vão ser reflexo dessa minha coragem para olhar para o lado perfeito, para acreditar, visualizar e agradecer. E como disse aqui anteriormente, louvando. Obrigado, Deus. Tudo já está concretizado. Tudo já encontrou uma solução harmoniosa. Uma solução que está em harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos. Quando a mente estiver agitada, não fale. Não deve, nesses momentos, tentar decidir as coisas precipitadamente. Tome as devidas providências depois que a mente estiver totalmente serena. Isso se chama autocontrole. E autocontrole é o exercício individual, quando a pessoa desperta dentro dela e vai seguindo o caminho da verdade. Isso não existe, isso não existe, isso não existe. Então, o que existe? Só existe Deus e a presença de Deus atuando através de mim. Então, no momento que tudo estiver conturbado, atrapalhado, não resolva. Se retire no seu quarto, como disse Jesus. Entre em silêncio no teu quarto. Onde é o meu quarto? É o meu interior. Aí é o convite para a meditação. Meditar é ir de encontro ao eu divino, a essência perfeita, a grande sabedoria que está aqui esperando para se manifestar. É só eu abrir a porta, é só eu chamar. E quando eu entro, então, no meu quarto e vou serenar a mente, repetir o canto evocativo não sei quantas vezes, chamando por Deus, nos tornando o próprio Deus, sabendo que é Ele que realiza todas as obras através de mim e fechando com Deus que se revelou através da Seitianoye, porque esse é o formato do nosso canto evocativo. E nesse momento em que isso está ocorrendo, a mente vai serenando. Se o sangue subiu, que a pressão foi lá em cima,
Quem é que comanda o sangue, a circulação? É a vida com letra maiúscula. A vida sobrepuja a matéria. E quando eu chamo pela vida, a vida vai ordenando. Isso vai se manifestando como uma onda, como uma energia, como um sentimento, com aquilo que a gente já tem de bom dentro da gente. E à medida que eu vou serenando a mente, chamando por Deus, destacando os atributos divinos que eu já possuo, nesse processo interno de encontro com o meu eu divino, vai brotar a sabedoria. Receberemos neste momento as melhores ideias, atrairemos os melhores colaboradores para realizar aqui, para solucionar aqui aquele problema, aquela situação que anteriormente eu não olhei a situação manifestada. Eu exerci a coragem, a decisão, o raciocínio, junto com a mente de Deus, para buscar o melhor caminho. E o melhor caminho é sempre esse: serenar a mente, tranquilizar a mente. Porque assim nós receberemos as melhores ideias, e isso, quando colocado num projeto, quando anotado no papel, e quando se transforma numa atitude de vida, tudo se soluciona. Por isso que volto a declarar, conforme o nosso amado mestre Mahatma Gandhi falou aqui, não existe problema sem saída. Não queiramos resolver as nossas situações com as nossas próprias forças. Por isso que o empresário inteligente, um empresário que coloca Deus em primeiro lugar como fundador da sua empresa, fundador? Não, parece que essa palavra não combinou. Não seria o fundador. O grande empreendedor que lhe atribuiu a missão de abrir o seu próprio negócio. E se ele lhe atribuiu essa missão, é porque ele sabe do seu conteúdo, ele sabe do seu dever aqui, para se tornar um ser humano cada vez melhor, através da sua empresa, através do seu comércio, através da escola, sei lá qual for o empreendimento. O importante é que, ao usar essa sabedoria, de ter como parceiro o grande Deus, todas as soluções virão de encontro à nossa necessidade. E na página 127, ainda um ponto muito importante, que faz parte da nossa conduta mental. Não leve para a cama as preocupações do dia. A cada dia bastam os seus cuidados. Jesus já declarou isso. Não levemos para a cama os problemas do dia. Por mais violenta que seja uma tempestade, chega um momento em que ela se acalma. Da mesma forma, por mais agitadas que sejam as conturbações ao seu redor, chegará, enfim, um momento em que se acalmarão. Em primeiro lugar, é preciso acalmar a sua mente. Acalmando a sua mente, as conturbações ao seu redor só poderão acabar desfazendo-se e acalmando-se. Mesmo nas horas de maior conturbação, existe um único lugar, no núcleo, no interior de sua vida, um centro jamais conturbável, tal como o olho de um tufão. Olha que comparação o mestre faz aqui. Esse olho do tufão, sabe o que é? É o você da imagem verdadeira. Nos momentos de conturbação, agarre-se a esse você da imagem verdadeira. E assim obtenha a paz, a harmonia da mente, o espírito inabalável. E aqui vem um modelo curtinho, rápido, que a gente pode até repetir agora. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Todos vocês que estão aqui acompanhando, repitam aí. Ó Deus, que estás no fundo, no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Nós estamos chamando por Ele. Nós estamos abrindo o olho, aquele olho que está no centro e que faz com que a gente visualize só o que é certo, só o que é correto,
só o que é perfeito. Por isso que o mestre declarou antes aqui que precisa coragem. Junto com a coragem, decisão, para fazer a melhor opção. A opção de estar sempre se sentindo unido a Deus, porque Deus é Espírito. Agora mais um trechinho. Que agora, voltando agora para o início do capítulo, olha como que eu vim. Eu vim de trás para frente, porque eu quis me ater primeiro ao desmembramento do tema, numa caminhada. E para fechar, que a gente já está se encaminhando para o fechamento, como evocar a sabedoria de Deus? É o que fala aqui na página 119. Quando é totalmente abandonada a sabedoria do homem, então surge a sabedoria de Deus. O fato de a sabedoria de Deus não se manifestar onde estiver persistindo a sabedoria do homem, olha lá o caso do teimoso, está expresso no Gênesis através do simbolismo de Adão e Eva, que foram expulsos do jardim do Éden por terem comido o fruto da sabedoria. A consciência, né? A consciência foi a grande simbologia ali. É a consciência que ajuda a gente nas escolhas. E quanto mais conscientes a gente se mantiver, que Deus é que realiza, que Deus é que providencia, que Deus é o meu parceiro em todas as minhas escolhas, o que vai acontecer com a minha escolha? Ser cada vez melhor. Mesmo quando o consciente está inativo, o subconsciente está trabalhando. Por isso que a gente não leva para a cama os problemas do dia. O que a gente faz antes de dormir? Reflete, se descobrir quais os pontos que acertou durante o dia, elogiamos. Se descobriu pontos que erramos, refletimos buscando o arrependimento e o perdão, assumindo o comprometimento com a falha cometida. E lendo pelo menos 10 páginas de um livro sagrado, antes de mergulhar no sono, depois da sua breve meditação Shinsokan, o que vai acontecer com o subconsciente? Está dizendo aqui que se o consciente estiver inativo, quer dizer, se eu deitar e dormir, o subconsciente não é inativo. Ele está trabalhando tudo, o tempo inteiro. Por isso que todo o metabolismo perfeito do nosso corpo trabalha melhor quando a gente dorme. Todas as transformações metabólicas se processam com mais eficiência durante o sono. Olha a sabedoria de Deus agindo. E por que, hein, quando a gente está dormindo, é que Deus age com maior eficiência? Porque não estou mais julgando, criticando, analisando. Eu deixo fluir. E deixo como mensagem final boas palavras, bons pensamentos, boas leituras, grande mentalização, visualização com a meditação. E aí a noite inteira o subconsciente vai trabalhar a reforma íntima que for necessária. E como vai ser o início do dia? Naturalmente que cada vez melhor. Por isso que a gente já acorda agradecendo. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quando a gente desperta, abrindo os olhos, devemos sentar na cama tranquilos, já evocar essa grande força, essa grande sabedoria que vai nos envolver com o seu manto de luz. Olha, gente, que imagem! Cria essa imagem quando você acordar. Deus me veste com o seu manto de luz. A Chaitanya me esclarece como manifestar essa luz. É essa a proposta que o nosso mestre Masaharu Taniguchi seguiu para escrever sobre a parceria, né, com os grandes seres de luz, os anjos protetores, os guias espirituais. Recebeu as revelações e transformou as revelações em conduta diária. Olha, louvemos agora o grande amor do nosso mestre amado, Masaharu Taniguchi, que, tendo recebido a verdade, não guardou somente para si. Decidiu compartilhar com um grande número de pessoas do mundo inteiro, movimento de iluminação da humanidade.
E à medida que os nossos supremos presidentes, né, Seiichi Taniguchi e Masanobu Taniguchi, foi adequando o ensinamento na atualidade, também se tornou movimento internacional de paz pela fé. A fé em quem? A fé em Deus, um Deus único, que esse é o Deus do qual eu nunca saí, do qual eu nunca me isolei. E o capítulo é intitulado Como Chegar a Deus. Na verdade, todo o processo de explicação interna aqui dos subtítulos foi para a gente tomar consciência que a gente não chega e nem sai, porque a gente definitivamente já está junto com esse grande Deus que é o nosso Pai. Por isso, meus queridos companheiros, nada melhor do que, para fechar esse nosso encontro de hoje, vamos repetir 5 vezes a recitação, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. Pode contar aí, eu conto aqui 5 vezes e você conta aí 5 vezes. Vamos contemplar essa perfeição inata que todos nós temos. Vamos lá? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Muito obrigada à honrosa presença de todos. Obrigada pela sua companhia. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Está chegando o nosso Seminário do Renascimento. É isso mesmo, Seminário do Renascimento, seminário geral em todas as 7 academias da Seiichi Noye. E nesse você vai poder participar presencialmente, ok? São vagas limitadas e em breve já vamos disponibilizar o link para as inscrições. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, nas academias de Ibiúna, de Santa Tecla, de Curitiba e de Goiás, nos dias 4 e 5 de dezembro. Nas academias da Amazônia e de Minas Gerais e de Santa Fé, no dia 5 de dezembro. E também no dia 4 de dezembro, mais um na Academia de Minas Gerais. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, renasça para uma nova vida, renasça no amor de Deus, participando deste maravilhoso seminário, o seminário presencial que vai marcar a retomada dos nossos seminários nas academias. Espero você, muito obrigada!